Graça e paz, povo de Deus. Sexta-feira hoje para a glória de Deus, amém? Vamos Amém. Então, iniciando mais 7 dias de oração, né? O Espírito Santo colocou ao meu coração de continuar nos propósitos de oração. E o propósito que ele direcionou é o propósito 7 dias de oração, buscando o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, a palavra de hoje está lá no livro de Lucas 11, 13, que fala sobre o presente que Deus nos dá, que é o Espírito Santo. Amém? Então, Amém. Lucas 11, 13 está a palavra lá. Vamos louvar, então, depois nós vamos de oração e de palavra. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. E nos traz paz em nossos corações. A tua palavra nos transporta e nos traz paz em nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Aonde você estiver, louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Glória a Deus, aleluia. Louvamos com todo o nosso amor. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa presença aqui no nosso meio, Pai. Que venha manifestar aqui a presença do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, sermos tocados hoje nesta tarde. Eu não sei que horas teus filhos vão ver esta live, mas que eles possam ser tocados pela tua presença, Senhor, protegidos, libertos, curados, salvos pela tua palavra, pelo teu poder, poder que há no nome de Jesus. Vai guardando, vai protegendo, vai livrando do perigo, do mal, dos acidentes, das mortandades, das balas perdidas, dos assaltos, dos golpes. Livra-nos, Senhor, das obras malignas, livra-nos, ó Pai, de todo o mal e nos enche da tua presença, nos enche, Senhor, do teu Espírito Santo, que ele colhe em nós e não nos abandone, não nos deixe, mas que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros e deixarmos o teu Espírito Santo nos moldar, nos capacitar conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém.
Então, vamos lá no livro de Lucas, Lucas 11, capítulo 11, versículo 13, um versículo para nós meditarmos na palavra, e a palavra de Deus diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Amém? Amém. Aí, no propósito de oração, 7 dias de oração e de jejum, tá liberado o jejum, quem não quiser jejuar não precisa. Mas se você está, querendo, se encher do Espírito Santo, o jejum também é interessante, amém? Então, 7 dias de oração, 7 dias meditando na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz hoje que nós, humanos, nós somos, apesar de sermos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não é o que diz a palavra? Então, essa palavra de hoje, ela nos ensina que nós, apesar de sermos maus, nós como pais, nós como seres humanos, nós temos a nossa carne inclinada à corrupção, ao pecado, Mas mesmo assim, tendo essa natureza, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Nós sabemos ensinar eles, nós sabemos, como pais, ajudar os nossos filhos nas suas dificuldades, alimentarmos, nas necessidades que eles têm de um alimento, de uma roupa, de um consolo, de uma conversa, Ensinamos e damos direções aos nossos filhos para que eles venham a ser bem, assistidos por nós que somos pais. Então, nós ensinamos sobre as coisas da vida, sobre perigos, sobre com quem andar, com quem não andar, aonde ir, aonde não ir. Então, como pais, apesar da nossa carnalidade, da nossa natureza inclinada para as coisas pecaminosas, como pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós protegemos, nós ensinamos, nós queremos capacitar eles para a vida, Eu ia dizer para o mundo, não para o mundo, queremos capacitar eles para viver em Deus, Mas nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas enfim, nós queremos capacitar os nossos filhos, queremos dar o melhor de nós para eles, para que eles fiquem preparados para a vida adulta, para viver, num mundo onde há muita coisa que às vezes nós até queremos proteger eles eternamente, enquanto, já adultos os pais querem proteger. Mas enfim, a palavra de Deus, ela está falando que nós, mesmo apesar de sermos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então a palavra de Deus está dizendo, Nós sabemos que nós como Pai buscamos ajudar, direcionar, aconselhar, ensinar. Então Deus, Ele também quer fazer isso conosco. Nos dar um presente maravilhoso que é o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Ele dará a quem pedir o Espírito Santo. Então, meus amados, o Espírito Santo na nossa vida é direção, é ensinamento, é sabedoria, é capacitação, Quando o Espírito Santo ele vem para as nossas vidas, ele vem para nos auxiliar na nossa caminhada aqui na Terra. Mas existe uma palavra que ela define tudo, que é busca. Amém? Então, nós vimos que no texto, Deus dá o Espírito Santo a quem pedir, a quem desejar, a quem busca. Porque se você não quiser nada com Deus, não quiser orar, não quiser ler a palavra, não quiser ser capacitado, alinhado, não quiser viver na verdade, viver na vontade de Deus, e você não buscar, você também não vai receber.
Então, essa palavra de hoje, o que nós pais fazemos muitas vezes na vida dos filhos, né? De ensinar, de trazer toda a capacitação, ensinar a viver, ensinar para a vida, é o que Deus vai fazer conosco. Deus está lá no céu e Ele quer nos entregar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ensine a viver na verdade, a viver nos caminhos de Deus. O Espírito Santo, ele nos conduz à verdade, ele nos conduz pelo caminho reto, pelo caminho que é o caminho de abandonar o pecado, né? De viver conforme a palavra de Deus. Ele vai me capacitar, ele vai me preparar para eu caminhar na verdade, para eu estar na presença de Deus. E conforme eu vou deixando ele me moldar, conforme eu vou deixando ele me capacitar, ele vai, né, me dando presentes, não é mesmo? Então, quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, ele derrama os dons, né? Ou então ele apenas ativa dons que já estão na minha vida, dons que talvez pela a minha falta de busca, esse dom ele não manifestou ainda. Amém? Então, a palavra de Deus está nos ensinando hoje que Deus, ele não é diferente, Deus age assim conosco, com essa proteção, com esse cuidado, e é por isso que ele quer nos dar o Espírito Santo. Mas nós, quem quer ter o Espírito Santo, precisa buscar. Amém? E isso Deus falou para mim, né? Bem no início, que eu buscava é muito em oração, lendo a palavra, buscando ter um momento diário de intimidade com Deus. Deus falou para mim, Carla, é uma busca. Deus me chamou pelo nome, Carla, é uma busca. Então, a palavra busca para você tem que ser uma palavra importante. Por que buscar o Espírito Santo? Porque se você não buscar, você não vai receber. Então, a palavra-chave de hoje é busque o Espírito Santo. Porque se você não buscar, não receberá. Deus, ele pode sim liberar, né, para você o batismo no Espírito Santo. Mas se você é uma pessoa que não está orando, que não lê a palavra, que não quer orar, que não quer se entregar mais, você não receberá. Né? Então, há necessidade de um desejo, de uma vontade, de uma busca, né? De uma oração, nem que seja, eu queria tanto, Espírito Santo, Deus, me dá, aquela coisa da oração. Oração é pedir, né? Então, nós estamos pedindo e a palavra é clara. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo. Se nós somos pais, e mesmo nós temos essa natureza, né, de falhar, de errar, uma natureza pecaminosa, inclinada para as coisas erradas, nós damos boas coisas aos nossos filhos, é isso que a palavra está dizendo. Quanto mais Deus, que está lá no céu, ele nos dará o Espírito Santo, mas eu preciso pedir, eu preciso buscar, eu preciso ter sede e fome pela presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai dar direção para a minha vida. O Espírito Santo, ele vai me ensinar a viver na vontade de Deus. Ele vai nos conduzir a viver na verdade das Escrituras Sagradas. Ele vai nos livrar do mal, ele vai nos proteger, ele vai nos cuidar, ele vai nos capacitar, vai trazer provisão, vai nos consolar, ele vai nos dar habilidades, vai nos dar sabedoria para viver, né? E andar nos caminhos do Senhor. E ele capacita, vai capacitando também você para os dons, para exercer seu ministério com sabedoria. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é direção para a nossa vida. Então, meu amado, a palavra de Deus hoje está nos ensinando isso, né? Que Deus, ele precisa de uma atitude, de uma decisão nossa, que é uma decisão de buscar, essa é a palavra, busque pelo Espírito Santo, busque por esse presente, o Espírito Santo é um presente de Deus, né, na nossa vida, mas nem todo cristão, ele tem o Espírito Santo, né, não busca, às vezes não tem, porque
não busca, é uma busca. Às vezes nós estamos na nossa zona de conforto. Então, saia da sua zona de conforto, ore mais, leia mais a palavra. É um momento de intimidade, é um momento pessoal seu e Deus. Oração, palavra, busca, pedir, busca, né? Pede, que Deus, ele dá àqueles que pedem e que buscam. Amém? Então, essa é a chave de hoje. Buscar, né? E como é que eu sei disso? Porque eu muito buscava e pedia a Deus, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, porque que eu quero pregar assim, eu quero falar assim. E Deus disse, Carla, é uma busca. Na medida que você me buscar, eu te darei. Amém? Deus não falou desta forma, ele falou, Carla, é uma busca. E ele me deixou, né? E eu fiquei uma busca, meu Deus, o que é busca? O que é busca, né? Porque eu tava ali orando, e Deus respondeu que era uma busca. Então, eu demorei um pouquinho para entender, mas eu entendi. Eu digo, tá, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer alguma coisa para ser cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra, né, do jeito que Deus quer, ser cheio do Espírito Santo, profetizar, enfim, orar. Então, para ser cheio, né, é uma busca, nós temos que buscar, há um esforço da nossa parte. Amém? Amém. Então, essa é a palavra de Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje. Vamos lá declarar o Salmo 91, vai juntando aí as dicas, os conselhos, as chaves que o Espírito Santo vai dando. E nós já começamos hoje, então, ativando aí a busca. Amém? Não existe nada diferente, gente, é buscar mesmo. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar então, amados. Vamos orar, vamos para a oração, que a oração faz parte da vida do cristão. Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, isso mesmo, o Espírito Santo é uma pessoa, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê o Espírito Santo, pedir àqueles que não têm ainda, que eles comecem a buscar, Pai, porque é uma busca pessoal, é na intimidade com Deus, é lá no quarto de joelhos dobrados, lendo a palavra, declarando, orando, que o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas, Pai. Nós queremos, Deus, ser cheios do poder de Deus, cheios do Teu Espírito Santo, pois somos templo e morada do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, enche esse corpo, enche o coração, vem morar em mim, me ensinando a guardar a palavra de Deus, a palavra da verdade, me ensinando a andar na vontade perfeita de Deus. Vem e enche do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção. Ajuda, Senhor, esse irmão, essa irmã a dominar suas paixões, seus sentimentos. Ajuda a viver com sabedoria, direciona as decisões.
E que se eles passar, Pai, por dificuldades, por dúvidas, por dores, por preocupações, que Teu Espírito Santo esteja com eles, acalmando, abraçando, consolando. Pois só Tu sabes, Espírito Santo, das dores, das inquietações, das preocupações. Oh, Espírito de Deus, Tu sabe ler os gemidos inexprimíveis. Oh, Deus, obrigada por nos dar esse presente, que é o Espírito Santo. Continua, Espírito Santo, continua removendo tudo que não te agrada, vai alinhando mente, corpo, alma, vai fazendo conforme a tua vontade, molda o vaso conforme a tua vontade e derrama do teu poder sobre eles, vem sobre eles, enchendo eles da tua presença, Senhor. Oh, Deus de glória, Deus de poder, vai guardando, protegendo cada vida que aqui está. Vai colocando vontade neles, Pai, de buscar o Teu Espírito Santo. Que eles possam Te buscar em todo o tempo, em todo momento. Que a Tua palavra diz que o Espírito Santo o Senhor dará àquele que pedir, àquele que buscar. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um. Enche eles do Teu poder, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Que a Tua graça, a Tua fidelidade possa alcançar a vida deles e possa estar com eles a Tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Então, fica na paz do Senhor Jesus, uma ótima sexta-feira. Deixar o João Batista cantar mais um louvor. A verdade e a vida. Quem vem ao Pai a não ser por mim, Jesus, Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai a não ser por mim, Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai a não ser por mim, Jesus, Jesus, Jesus. Fica na paz, nós voltamos amanhã.